A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje estamos aqui para a glória de Deus, para a gente estudar o livro de Samuel. Hoje é o capítulo 22. Oh, aleluia, de 23 versículos. A gente vê, irmãos, uma continuidade da vida de Davi, né? Saul, Samuel ainda aqui, e outros personagens que a gente vai conhecendo, vai falando, que vai entrando na história, que a história é muito linda, né? Tantas pessoas participaram, tantos acontecimentos aconteceram, e isso nos ensina muito, irmãos. Aleluia. Aqui há um título que fala assim: Davi esconde-se na caverna de Adulão. Versículo 1. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Ouviram-se seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ter com ele. Irmãos, que maravilhoso. A gente vê aqui que quando Davi aparece aqui no livro de Samuel, ali praticamente no capítulo 17, a, a Bíblia diz que ele era de gentil presença, né? Ele cuidava das ovelhas de seu pai. Aleluia. A Bíblia fala para nós que quando Samuel acontece de ser separado de Saul como o primeiro rei, depois de um período Saul rejeitado, Deus prepara que Samuel vá lá na casa de Jessé, unge, vê todos os filhos de Jessé, unge a Davi. A gente vê que naquele período, irmãos, até aquela passagem ali do gigante Golias, que os irmãos vão lendo 17, vão acompanhando com a Bíblia aberta, pode acessar esses vídeos aí no canal para a glória de Deus, né? Curiosidades Bíblicas, EV Marcelo. Os irmãos veem que ele não tinha uma aceitação, principalmente dos seus irmãos, dá a entender também dos seus pais. Mas, irmãos, a continuidade, a conduta de que nós, irmãos, aleluia, temos que ter na presença do Senhor, temos que caminhar na presença do Senhor, temos que viver na presença do Senhor, irmãos, sem você abrir a sua boca e precisar falar algo, dizer algo. As pessoas estão vendo, estão olhando. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunha. Aqui no capítulo 22, versículo 1, a gente vê, irmãos, que os irmãos dele já estão quebrantados, já estão vendo Deus na vida dele, já, o chamado dele já está sendo aceito, confirmado. Oh, bendito seja o nome do Senhor, irmãos. E os irmãos vão ter com ele. Versículo 2 fala assim: E juntou-se ele a todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Irmão, interessante que Davi vinha, né, de um processo de fuga, de fugir do seu rei, que era Saul, também do seu sogro, que ele era casado com a filha de Saul. Irmãos, Davi vinha passando afrontas, perseguições, pelo ciúme, pela reprovação de Saul no ministério que ele tinha. Ah, irmãos, que Deus o reprovou como rei, a sua atitude. Irmãos, a gente vê pela palavra do Senhor que dentro no coração de Saul um ciúme, uma soberba, uma altivez, que ele queria ver Davi morto, irmãos, porque ele sabia que Davi ia assumir o trono. Ele preferiria que Davi morto e um dos seus filhos assumir do que Davi, para não dar o gosto. Irmãos, quem é invejoso, quem é altivo, é assim, irmãos. Ele quer ver o mal da pessoa. Irmãos, e Deus não está nisso, irmãos. A gente vê pela palavra de Deus que o primeiro que aconteceu isso de altivez, de soberba, foi lá nos céus, que foi Lúcifer, irmãos. E quão mal aconteceu. Uma terça parte dos anjos foi junto com ele. Irmãos, e até hoje, pessoas que são altivos, orgulhosos, estão indo nas mesmas pisadas que Lúcifer começou lá nos céus. Mas Saul estava indo nessas pisadas aqui. E aqui, Davi chega na caverna, irmãos. Aqui me chama a atenção que a Bíblia diz 400 homens endividados e de espírito desgostoso. Oh, irmãos, alguém fala assim, mas eu tô precisando de ajuda e Deus permite vir pessoas com mais problema do que eu. É assim, irmãos. Deus é tremendo. Na sua pouca força,
Deus vai te usar para fazer diferença. Na sua pouca força, Deus vai te usar para curar as pessoas, para ajudar as pessoas, para orar para as pessoas, para interceder pelas pessoas, para levar a palavra de Deus para as pessoas, e aquelas pessoas vão ser curadas, abençoadas, tocadas. Irmão, Deus vai fazer algo extraordinário, aleluia. Por isso que a palavra de Deus fala assim, mas quando uma alma, ela entende a palavra, se converte a uma festa nos céus, porque aquela alma, irmãos, ela vai produzir fruto. Aquela pessoa que você ajudou, que estava perto de se suicidar, irmãos, estava desanimado, abatido, desgostoso, achando que não tinha mais jeito, não tinha mais outra solução, e você foi lá, você doou o seu tempo, você às vezes tirou coisas, bens, material seu para investir naquela pessoa, oh, aleluia, aquela pessoa entende, se converte, muda o caráter, muda a vida, irmãos, e passa a ser um obreiro, uma pessoa valorosa na presença do Senhor, porque aceita Cristo, irmãos, aleluia, e o sangue de Jesus tem um valor muito grande na vida nossa. Esses 400 homens, irmãos, o momento deles era aquele, mas quando encontra Davi, irmãos, há uma mudança, há uma cura. Eu creio que os que estavam endividados pagaram as suas contas. Irmãos, os que estavam desgostosos mudaram. Tiveram agora uma coragem, valentes, ousados. Irmãos, se tornaram soldados valorosos. Os irmãos vão ver que até a gente chegar na parte da morte de Davi, que tem muita coisas da parte de Deus na vida de Davi que temos que aprender ainda, irmãos. Como esses homens o ajudaram, esses homens foram valorosos na presença do Senhor, auxiliaram ele, foram bênçãos na vida dele, irmãos. Mas ele começou plantando aqui, ó, na caverna, falando, orando, sendo uma luz, sendo um instrumento, uma lâmpada no meio deles, irmãos, até que eles entendessem, que se voltassem para o Senhor. Que maravilhoso, irmãos, quando Deus te usa para ser bênção na vida das pessoas, para curar pessoas, para mudar a vida de pessoas, irmãos. Isso é tremendo, aleluia. Versículo de número 3. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, disse ao rei dos Moabitas, deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Irmãos, a gente sabe que na história de Davi, né, Ruth era sua bisavó, né, vó de seu pai. Ali também tinha Boaz, aleluia. E a gente vê, irmãos, que Ruth, né, ela se converte vendo o testemunho de Noemi, louvado seja Deus. Ela entra na genealogia de Davi, que vai até Cristo, irmãos. Então, Davi tinha um grau parentesco com os moabitas. Eu creio, irmãos, que Davi, com toda a sua gentileza, de gentil presença, a Bíblia diz que ele era comedido nas palavras, foi conversar com o rei moabita. O rei moabita conhecia a história, irmãos, e deu abrigo para os pais dele. Que maravilhoso, irmãos. A pessoa ter caráter, ter palavra, ter um testemunho abençoado. Irmãos, a Bíblia chega a dizer para nós que Deus faz que até que nossos inimigos tenham paz. Conosco, irmãos. Que maravilhoso, aleluia. Versículo 4. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte, né? Era o lugar onde eles estavam ali, irmãos. Onde os pais de Davi estavam, onde Davi foi ali, aleluia. Versículo 5. Porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Então, Davi, irmãos, não era para ficar ali, eram os pais dele e os irmãos dele. O profeta foi usado por Deus nesse período, como em outros que vai ser usado ainda. A história vai nos dizer, para dar essa orientação de Deus para Davi. Irmãos, essa orientação de Deus, Deus quer dar para nós todo dia, irmãos. Deus quer falar conosco todo dia. Deus quer te dizer algo novo todo dia. Está aqui, ó, a palavra revelada. Leia, busque, ore, medite. Tire esse tempo para ver esse vídeo inteiro, irmãos, e os outros do canal aí. Curiosidades Bíblicas de Ever Marcelo, a qual estamos estudando desde o capítulo 1 do livro de Samuel. Isso tudo é para a glória de Deus, irmãos, aleluia. Versículo 6, antes tem um tema assim, Saul mata os sacerdotes. E ouviu Saul, que já sabia de Davi e dos homens que estavam com ele, e estava Saul
em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Vamos continuar lendo aqui. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á todos chefes de milhares, chefes de centenas. 8. Para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há de que se doa de mim, me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado ao meu servo, para que armaciladas, como se vê nesse dia. Então a gente vê, irmão, Saul, o homem para reclamar, o homem chorão, o homem que só reclama, mal agradecido. Irmãos, o povo, mesmo ele tendo sendo reprovado por Deus, o povo estava ali junto com ele. O seu próprio filho, irmãos, que ele reclama, que ele fala, que ele tentou atacar, tentou criar a morte do próprio filho. O povo teve que interceder para que o filho não morresse, porque o filho dele tinha uma conduta boa, o filho dele era uma pessoa dedicada, cria no Deus de Israel. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que quando lá na frente, quando vai acontecer a morte de Saul lá na frente, irmãos, o filho estava do seu lado, ajudando o pai, honrando o pai, lutando com o pai, e Saul aqui reclamando. Saul aqui falando mal até do filho, irmãos. Pessoa que está longe do propósito, irmãos, longe da vontade de Deus, irmãos, só sabe reclamar, só sabe falar mal, só sabe, irmãos, fazer isso. Você vê pelas atitudes. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Você pega uma pessoa assim, irmãos, a pessoa está fora do propósito. Só reclama, a pessoa só fala de medo. Irmãos, só fala das coisas terrenas, não fala de fé, de confiança, de verdade, de pureza, de justiça, de retidão. O que a Bíblia Sagrada nos ensina. Saul estava aqui, irmãos, só pondo defeito, só reclamando, só acusando. Pessoa que está fora do propósito de Deus, irmão, só sabe acusar os outros, só pôr defeito, não perdoa. Irmãos, não sabe, quer ser perdoado por Deus, mas não quer perdoar as pessoas. Tem que perdoar primeiro as pessoas, irmãos, para a gente receber o perdão de Deus. Isso é muito sério, está escrito na Bíblia, na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina nos Evangelhos. Versículo de número 9. Então respondeu Doeg. Doeg significa ansioso, medroso, o significado do nome dele. O edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nob, e a Emeleque, filho de Aitube. Continuamos aqui no 10 aqui. A qual consultou por ele o Senhor, ele deu o mantimento, ele deu também a espada de Golias, o filisteu. Vamos ler até o 15, irmãos, para a gente concluir aqui a história e explicar, né? Glória a Deus. Então o rei mandou chamar a Emeleque, o sacerdote, filho de Aitube, toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-vos, filho de Aitube. Ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiras contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que levasse contra mim armar-me ciladas, como se vê neste dia? Respondendo Emeleque ao rei, disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute, o rei, coisa nenhuma a seu servo, nem toda a sua casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Os irmãos vê que um dos sacerdotes aqui estava conversando com o rei aqui e não estava mentindo, mas estava falando a verdade. Davi era genro do rei, Davi era de conduta, se a gente for falar uma palavra mais difícil aqui, né, ilibada. Davi não tinha nada que comprometesse a sua conduta, uma conduta limpa. Davi, irmãos, era um homem justo, reto,
onde ele entrava e saía, a Bíblia fala que Deus era com ele. Irmãos, e Saul queria, em palavras dissimuladoras, fazer o povo se voltar contra ele, falar mal dele, queimar a imagem dele, mas o povo conhecia ele, irmãos. O povo via como Deus era com ele. Irmãos, o sacerdote chega, não bate no peito, não tira a autoridade do rei, mas fala o que é verdade, irmãos. Olha como Saul vai se portar diante dele agora aqui, a partir do versículo 16. Porém o rei disse a Emelec: certamente te morrerás, tu e toda a tua casa de teu pai. E disse o rei aos da guarda que estavam com ele: vira-vos e matai-vos os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremessar contra os sacerdotes do Senhor. Oh, irmãos, isso é tremendo, irmãos. Os irmãos veem que Saul estava reprovado, longe da presença de Deus, mas os soldados estavam com ele ali. Quando Saul pede para fazer essa loucura, irmãos, para matar os sacerdotes do Senhor, os homens que se colocavam na brecha, que oravam, que intercediam pela nação, que buscavam o Senhor, esses mesmos sacerdotes que estavam com Samuel ali orando, consagrando, dedicando a sua vida, porque Samuel era um líder deles ali nato, um líder que dava exemplo. Irmãos, eram homens ali consagrados. Os soldados não acataram a ordem de Saul, irmãos. Os soldados temeram a Deus. Os soldados, irmãos, honraram a Deus, não levantando a mão contra os ungidos do Senhor, irmãos. Por isso que a Bíblia fala assim: aquele que tocar no meu ungido, o Senhor, ele toca, irmãos. Ai daquele que tocar no meu ungido. Ah, irmãos, isso é muito sério. A gente vê que os soldados tiveram prudência, respeito pelo Senhor, vendo os homens de Deus ali, irmãos, fazendo o que era correto, não tinham nada que incriminasse a conduta deles. Irmãos, tem muita gente hoje que quer tocar na sua vida e na minha, querem falar mal de nós, e falam e criticam, irmãos, mas o Senhor lá do céu está vendo a sua conduta, minha, irmãos, e Ele não vai deixar se escarnecer. A Bíblia fala assim: aquele que vos inquieta sofrerá condenação. A Bíblia fala assim: se for zelosos do bem, quem vos intentará o mal? Isso é muito sério, irmãos. A Bíblia fala aqui para nós aqui: então disse o rei a Doeg. Doeg era um medroso, era um ansioso, edomita, não era israelita, irmãos. Vira-te e fere os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, feriu os sacerdotes e matou naquele dia 85, misericórdia, irmãos, homens que vestiam túnicas de linho. Também a nobre cidade desses sacerdotes passou o fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito, até os bois, jumento, ovelhas, passou o fio da espada. Olha que mortandade, que coisa cruel que Saul fez Doeg fazer, irmãos. Pessoas têm feito isso, irmãos, com a obra de Deus hoje. Tem matado que jeito? Com a língua, com um escândalo, com ações erradas que têm escandalizado a obra do Senhor. Pessoas que estão vindo para o Evangelho, para conhecer a palavra de Deus, têm sido escandalizadas por condutas de pessoas que fazendo coisas bárbaras, irmãos, coisas erradas, tocando nos ungidos do Senhor, pessoas se levantando contra homens e mulheres de Deus, irmãos, e usam uma rede social igual essa, outras redes sociais para dar escândalo. Irmãos, Deus está vendo. De Deus não passa nada. A Bíblia diz assim que Deus não se deixa escarnecer. E essas pessoas que fazem isso aqui pegando o exemplo de Saul e Doeg, irmãos, faz nos dias de hoje também. Deus não se deixa escarnecer, diz a palavra. A Bíblia fala assim: minha é a vingança, assim diz o Senhor. Do versículo 20 ao 23, irmãos, para a gente encerrar o capítulo 22, está escrito assim: Abiatar escapa. Abiatar significa abundante de Deus. Oh, glória! Deus maravilhoso. Abiatar era filho de um dos sacerdotes, filho de Emelec. Aí fala aqui assim, o versículo 20: porém escapou um dos filhos de Emelec, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, a qual fugiu para Davi.
Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu que naquele dia, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de denunciar a Saul, e eu dei a ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Davi, irmãos, se sentiu culpado. Davi, aquilo pesou no coração dele, irmãos. Ver aquele crime, irmãos. Aquele algo bárbaro, terrível, que Saul levou Doeg a fazer matar os sacerdotes do Senhor. Irmãos, a Bíblia não dá detalhes, mas eu acredito, irmãos, que Davi chorou, sentiu, pediu perdão a Deus, mas a culpa não era dele, irmãos. Era o homem repravado. Saul era um homem de Belial, irmãos, que queria ver o mal. A pessoa ele estava cheio de mal. Irmãos, a pessoa que está cheia do mal, com os olhos maus, só quer ver o mal das pessoas, irmãos. A pessoa, para querer ver o bem de alguém, tem que estar cheio de Deus, irmãos. Davi era um exemplo de um cristão cheio do Espírito Santo, e Saul, um cristão, uma pessoa afastada do Senhor, cheio de mal, irmãos. Aí está a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. O versículo aqui 23 fala assim: Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estará salvo comigo. Irmãos, a gente vê que Abiatar, ele vai ficar ali como sacerdote, junto de Davi, nesse trajeto que Davi estava agora, irmãos, com já um exército que Deus coloca com ele de 400 homens, junto com ele, irmãos. Davi ia começar ali, irmãos, uma trajetória nova na vida dele, na caminhada dele, porque, irmãos, muitas coisas ele ia ainda passar, ele ia viver até chegar no trono. Irmão, nós estamos vivendo nessa terra e vivendo o quê? Experiências todos os dias da nossa vida, irmãos, porque o que está preparado para nós é um trono, aleluia, junto com o Senhor de glória, irmãos, aleluia, a qual esse corpo nosso que é corruptível vai ser transformado num corpo incorruptível. Nós vamos receber o que nós temos guardado, a coroa da vida eterna, aleluia. A Bíblia fala em João 14, lá tem uma morada preparada para nós. Irmão, nós estamos nessa caminhada para Jerusalém celestial. Davi aqui, irmãos, estava indo na caminhada para receber o trono que Saul ia deixar na Jerusalém terrena, mas nós na celestial. Irmãos, continuemos, não paremos, não olhemos para a direita nem para a esquerda. Saúl, irmãos, Doegues e tantos outros vão aparecer no caminho nosso, mas olhemos para o Senhor, caminhemos, fazemos o bem. Davi teve a oportunidade de pagar o mal com o mal para Saul e outros não pagou, irmãos, pagou com o bem. Pegamos o exemplo dele aqui, amém? Capítulo 22 encerrado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Ajuda nós a fazer a obra do Senhor, irmãos, compartilhando, se inscrevendo no canal, envia esse link para os seus contatos aí, deixa o joinha, ore por nós, estamos orando pelos irmãos aí. Vamos juntos pregar a palavra do Senhor, amém? A paz do Senhor Jesus.